Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023, nós estamos recebendo Pera Capello, do Grupo Espírita Paulo Estevão, da cidade de Fortaleza, no Ceará, e a Pera irá conversar conosco sobre o tema Em Meus Passos, o que faria Jesus? Pera, seja muito bem-vinda. Nós vamos passar a palavra agora para Marisol, que fará a página inicial, seguida da prece. Boa noite a todos. Vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, a leitura número 107, Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Paulo. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceite os problemas do mundo e superá-los, aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Vamos então, fechando os nossos olhos, respirando fundo, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, nos conectando com os nossos mentores, com os mentores da casa do Meimei Coquitlam, com a nossa querida mentora Meimei, para que possamos todos juntos elevar as nossas vibrações, os nossos pensamentos, para aproveitarmos ao máximo os ensinamentos dessa noite, que tenhamos força e coragem de praticar todos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Que Jesus, nosso Mestre amado, possa nos abençoar e abençoar esse nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Tudo bem. Marisol, já passou a bola para mim? Já está comigo? Já está com você. Muito bem. Que a paz do nosso Mestre, irmão Jesus, invada os nossos corações e permaneça em nós. Gratidão pelo convite. Vai ser um prazer imenso, uma alegria enorme estar aqui com vocês, compartilhando da doutrina espírita, que além de esclarecedora, é consoladora para as nossas dores e vem no tempo predito por Jesus relembrar tudo aquilo que ele havia nos ensinado, esclarecer e ampliar os conceitos para aquilo que nós não tínhamos condição de compreender e apresentar, vamos dizer assim, de acordo com o grau de evolução que já nos encontrávamos, o mundo espiritual e a relação que existe entre esse mundo espiritual e o mundo material, bem como todos os mundos da criação. Então, esse conceito de solidariedade entre os mundos, que se estende também para a solidariedade entre as nossas existências, faz parte da lei divina.
E aí eu queria dizer para vocês que não se sintam em pouca quantidade de participantes, porque se nós somos um encarnado, para cada um encarnado, um anjo da guarda. E aí eu vou ser assim, já que é a primeira vez que nós nos encontramos, eu não vou assustá-los, mas eu vou colocar só 3 obsessores por cada um encarnado, tá bom? Ficam satisfeitos? Só 3? Então, vamos ver que reunindo todos esses corações nesse ambiente, fora o ambiente virtual, vamos relembrar que Jesus disse que quando pelo menos 2 estivessem reunidos em nome dele, ele estaria presente. Então, nós temos agora uma verdadeira superlotação de corações e espíritos envolvidos, unidos num mesmo ideal, que é o estudo da doutrina espírita. Então, conversando sobre o tema que nós propusemos, em meus passos, o que faria Jesus? Então, vou pedir permissão a vocês para abrir o meu pecado, né? Esse tema, ele é uma pequena modificação de um tema original, de um livro intitulado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Esse livro, ele foi publicado em 1896, nós já temos mais de um século da publicação desse livro, e o escritor, vou pedir permissão para baixar a cabeça de vez em quando para eu buscar minhas anotações. O autor do livro é Charles Monroe Shelton. Ele nasceu, e aí vem uma curiosidade, para que nós não digamos coincidência, já que na obra divina não existem coincidências, mas uma curiosidade. Nosso irmão Charles Shelton nasceu no dia 24 de fevereiro do ano de 1857. Primeira curiosidade que nós vamos marcar, porque ele nasceu exatamente no mesmo ano que foi publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos, publicada no dia 18 de abril deste ano, de 1857. E aí vamos para a segunda curiosidade. O nosso irmão Charles nasceu numa cidade chamada Wellsville, no condado de Nova York. Se nós buscarmos pela memória, vamos encontrar em 1848 os fenômenos de Hydesville, que deram início, vamos dizer assim, marcaram como precursores o início do processo de organização dos ensinamentos dos espíritos, que nós vamos conhecer como codificação espírita. Então, em 1848, em Hydesville, no condado de Nova York, nós tivemos os eventos que envolveram a família Fox, como precursores desse processo de organização dos ensinamentos dos espíritos. Então, nós temos 2 curiosidades envolvendo esse tema. Nosso irmão Charles se tornou pastor, seguindo até uma orientação da família, né? O pai dele era pastor, ele acabou se tornando pastor também, e decidiu publicar sermões que ele elaborava junto à sua comunidade com esse tema. Então, ele lançava um determinado questionamento na semana para a comunidade e pedia que a comunidade passasse a semana inteira refletindo sobre aquele ponto específico que ele lançava na semana com a questão: em seus passos, o que faria Jesus? Muito curioso, porque ele começou a registrar, a cada semana ele lançava um ponto, um quesito da moral da criatura humana e pedia à comunidade que passasse a semana toda refletindo sobre o tema. E no final da semana ele colhia os resultados desse experimento. E esses resultados foram tão encantadores que ele chegou a registrar todas essas informações, organizar todas essas informações num compêndio e publicou o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, o pastor Charles Shelton, ele convidava a comunidade para refletir na fé em Jesus como fator de mudança das suas próprias vidas.
E aí vamos chegar eu faria assim o convite a vocês para nós conduzirmos esse ponto para a terceira coincidência, ou melhor, curiosidade, para não chamarmos de coincidência. Da doutrina espírita, nós vamos extrair, a partir do momento que Kardec conceitua a doutrina espírita, ele vai conceituar o espírita, aquele que está em busca dos ensinamentos da doutrina espírita, da consolação que a doutrina espírita pode oferecer. Mas, além disso, Kardec vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Interessante é que a proposta do pastor Charles Shelton, era levar à comunidade essa proposta de mudança das suas condutas, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas atitudes, buscando ter em Jesus um referencial. A doutrina dos Espíritos traz a mesma proposta para a criatura humana encarnada na Terra. Refletir sobre os ensinamentos de Jesus, à luz, ou seja, interpretados pelos espíritos superiores, eu diria ainda, traduzidos para o mundo material, para a vida, para a dinâmica da vida da criatura encarnada e propor essa mudança, essa reforma íntima. Muito interessante que nós chegamos a esse ponto, nós temos 3 pontos de conexão entre essa obra, em seus passos, o que faria Jesus, e a doutrina espírita, que nós trazemos para a reflexão, mudando o pronome seus para meus. Então, a nossa proposta hoje é, em meus passos, o que faria Jesus? Tendo atingido já um grau de consciência suficiente para que a criatura reflita sozinha, não havendo mais a necessidade de que um terceiro convide-a à reflexão, a nossa proposta é que, no tema, em meus passos, o que faria Jesus? E, juntamente com a doutrina espírita, nós possamos refletir o que nós precisamos para modificar pensamentos, sentimentos, atitudes e condutas. O que nós podemos fazer para incorporar esse conceito que Kardec nos apresentou de reforma íntima, a nossa reforma interior e a possibilidade de domarmos as nossas más inclinações. Então, vamos buscar, dentro da própria doutrina espírita, qual será, então, o referencial para a criatura promover essa modificação. Na obra publicada em 1896, o pastor Charles apresenta Jesus como referencial. Então, a pergunta é, dentro da doutrina espírita, onde vamos encontrar esse referencial para a humanidade? Kardec elabora a questão 625 e direciona aos espíritos superiores. A questão diz: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para nos servir de guia e modelo? E os espíritos codificadores respondem: Jesus. Jesus, então, é o paradigma da humanidade. Tudo que nós precisarmos saber de nós mesmos, se estamos nos aproximando da lei divina ou se dela estamos nos distanciando, nós vamos precisar avaliar as nossas condutas, pensamento, sentimento e atitude e refletir se estamos nos aproximando do paradigma da humanidade, do referencial que a doutrina espírita nos oferece para essa mudança interior. Estaremos nos aproximando de Jesus? Estaremos já pensando, sentindo e agindo como Jesus nos ofereceu em termos de exemplificação? Mas ainda assim, se tivermos dúvida do tamanho de Jesus, quem é Jesus para a humanidade? Vou pedir permissão a vocês para nos remetermos à Revista Espírita de fevereiro de 1868,
Nessa revista, nós vamos encontrar 4 mensagens psicografadas de espíritos, a mais antiga delas, a mais longínqua, de 1861, pelo espírito São José. Depois nós temos uma mensagem de 1861 também, de Fénelon. Depois nós vamos encontrar Paris, 1862, Baluse, um espírito, e por derradeiro, mesmo ano, Lacordaire. E eu vou citar aqui uma passagem rapidinha do espírito Beluse. Quando uma transformação da humanidade deve operar-se, Deus envia em missão um espírito capaz, por seus pensamentos e por sua inteligência superior, de dominar seus contemporâneos e de imprimir às gerações futuras as ideias necessárias para uma revolução moral civilizadora. Esse espírito Beluse fala exatamente do advento dos espíritos que vêm promover essa transformação na humanidade, trazendo a doutrina espírita. E ele completa: Jesus Cristo foi um desses enviados excepcionais. Do mesmo modo, tereis para os tempos chegados um espírito superior que dirigirá o movimento de conjunto e dará coesão poderosa às forças esparsas do espiritismo. Nessa fala de Beluse, nós temos a conexão entre Jesus como um espírito que foi excepcional e enviado à Terra. Nós vamos encontrar em João, lá na Bíblia, no Evangelho, João falando de Jesus como o verbo da criação, que ele esteve no princípio, que ele esteve com Deus e era o próprio Deus. Depois que se fez carne e habitou conosco, depois João vai dizer que o mundo veio por intermédio dele e nós não o reconhecemos. João coloca Jesus na formação da terra, o que é corroborado, completado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, nós temos Jesus como governador espiritual da terra, ele tendo, inclusive, prometido que pediria a Deus o envio de um outro consolador para realizar o que a doutrina espírita está realizando. E, por derradeiro, nós vamos encontrar ainda uma mensagem de Lacordaire, que ele diz: ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução da obra divina. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristos. Então, nós vamos ter Jesus, o Cristo, como um desses espíritos que chegou ao topo da escala evolutiva e que está ao lado de Deus para realizar os seus desígnios. Jesus chega a nos dizer, inclusive, que ele e o Pai são um, ou seja, a intimidade que Jesus estabeleceu com Deus faz parte da sua condição de espírito perfeito, espírito puro. Bom, ultrapassada essa possibilidade, essa etapa, não temos mais como desconfiar, discordar de que Jesus é o paradigma da humanidade. Mas ainda assim, pensemos o seguinte: se Jesus é o paradigma da humanidade, e eu preciso então buscar saber de mim onde estou me aproximando de Jesus e de onde estou e como estou me distanciando dele, o que tem acontecido comigo, com a minha proposta. Eu vou pedir ainda a vocês para fazerem o seguinte registro: o que foi que Jesus veio fazer aqui na Terra, sendo um espírito superior, da magnitude dele, do tamanho dele, o governador espiritual da Terra, o responsável pela formação geológica da Terra? Todas as construções minerais, vegetais, animais saíram da mente de Jesus. Jesus criou a Terra e é o responsável pela encarnação de todos os espíritos aqui. Qual, então, o objetivo de Jesus tendo vindo à Terra? Por que ele encarnou? E nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 20, versículo 28, Jesus dizendo: porque o Filho do Homem veio para servir. O Filho do Homem nós vamos entender como uma expressão do Espírito encarnado, porque ele não precisaria falar como filho do homem. Então, ele diz a condição de Jesus encarnado na Terra. Ele veio para servir.
Se Jesus veio para servir e ele é o paradigma da humanidade, podemos deduzir de forma absolutamente direta que nós estamos aqui também para servir. Será que já estamos assumindo essa condição? Será que já estamos servindo? Então, buscando saber se estamos atendendo ao objetivo da encarnação, que é suportar a nossa parcela na obra de criação e aprender a lei divina na prática, lei divina essa que está inscrita nas nossas almas, nas nossas mentes. Deus, quando cria o espírito, ele inscreve a sua lei, buscando investigar se estamos realizando essa lei, tendo Jesus como paradigma. Vou convidá-los a estudar a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Essa questão já faz parte da parte terceira de O Livro dos Espíritos, das leis morais, lá no título da perfeição moral. Essa questão, Santo Agostinho nos dá uma orientação sobre o que fazer aqui na Terra para nos conhecer. Eu preciso primeiro me conhecer para saber se eu já estou seguindo Jesus, porque Jesus como referencial nós já o temos. Então, o tema é conhecimento de si mesmo, questão 919. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Os codificadores respondem: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Frase que é atribuída a Sócrates, mas que já estava inscrita no pórtico do templo de Apolo, na cidade de Atenas, já na época que Sócrates estava habitando a Terra, né? Estava encarnado. Então, essa frase é mais antiga ainda do que Sócrates. Sócrates a complementa dizendo: e terás conhecido todos os deuses e o universo. Kardec não se dá por satisfeito e na questão 919A ele pergunta: concebemos toda a sabedoria dessa máxima, do conhecer-se a si mesmo, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí nós temos o presente de uma psicografia de Santo Agostinho. Ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, queridos, a proposta da nossa conversa hoje, ao fim do dia, avaliem tudo o que fizeram ao longo do dia. Olha o que Santo Agostinho diz. Ele interrogava a sua consciência, ele diz, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, seguindo a orientação de Santo Agostinho, anotemos ao final de cada dia, tiremos 5 minutos para a nossa reflexão, 10 minutos que seja. Se nós pararmos para ver quanto tempo perdemos nas redes sociais, passamos muito mais do que isso. Avaliemos então o nosso dia inteiro, desde o momento que nós acordamos, qual foi o nosso primeiro pensamento? Se nós seguirmos a parte terceira do Livro dos Espíritos, a primeira divisão da lei natural será a lei de adoração. Então, a primeira pergunta é: teremos direcionado o nosso primeiro pensamento a Deus para agradecer a oportunidade de estarmos na Terra, encarnados, vivendo esse momento grandioso em que a humanidade é chamada a uma grande transformação? Então, avaliemos, façamos essa anotação. Depois, quando nos levantamos, o que foi que nós fizemos? Buscamos que tipo de pensamento, nos apegamos a que tipo de pensamento, a que tipo de sentimento. Depois, quando saímos de casa, quais foram as nossas condutas? Ele continua: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Tem um brocardo, um ditado popular que diz assim: não faça aquilo que você não puder contar para os seus pais.
Então, Santo Agostinho nos convida a fazer essa reflexão todos os dias sobre todas as nossas atitudes. Nós temos olhares muito criteriosos, muito rigorosos, o nosso jugo é muito duro para as atitudes do outro, para o que o outro fala, a forma como o outro se comporta, as decisões que o outro toma. Então, Santo Agostinho pergunta, se fôssemos nós a tomar essas decisões e falar essas coisas, como é que nós agiríamos? Vamos refletir sobre isso. E ele continua a falar a dar algumas dicas. E ele ainda pergunta, perguntai ainda, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Quando ultrapassarmos as portas da morte, que estaremos de frente para as realidades do mundo, encontrar-nos-emos com a nossa própria consciência, estaremos prontos para rever tudo aquilo que já fizemos? Então, Santo Agostinho sugere dessa forma e conclui: formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Terminando de elaborar isso ao longo do dia, pergunta: de tudo o que eu fiz hoje, em meus passos, o que faria Jesus? Se Jesus disse que veio para servir, ensinou-nos que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, amar-nos a nós mesmos, e eu vou ser enfática nisso, porque é imperioso que nós saibamos nos amar, aplicar toda a lei divina em nós mesmos, perdoar-nos as nossas faltas, porque muitas vezes não sabíamos o que fazíamos, perdoar-nos a nossa pequenez, porque ainda estamos a caminho, oferecer perdão aos nossos equívocos, porque ainda somos crianças, ainda muito equivocadas. Mas isso não nos permite continuar em equívoco. Então, tendo descoberto em nós, identificado em nós aquilo que necessitamos reformar, podemos buscar do paradigma da humanidade o referencial para mudar pensamentos, sentimentos, atitudes e ações. A partir daí, somos sim os responsáveis pela construção do anjo do porvir, aquele que caberá na grande obra da criação divina como resultado das nossas escolhas. Saibamos bem escolher. Tenhamos em Jesus o referencial, sim, não só para a humanidade encarnada, mas quando estivermos do lado de lá, no mundo dos espíritos, estivermos preparando-nos para o retorno a esta escola bendita que é a Terra, essa oportunidade grandiosa de colocar em prática os ensinamentos, que tenhamos Jesus também como nosso referencial. Lembremos que ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Busquemos tomar Jesus não só como nosso referencial, mas como nosso médico, o médico das almas. Ofertemos a ele as nossas inquietações, as nossas aflições, os nossos cansaços, e busquemos ouvir dele a profilaxia necessária para as nossas enfermidades. Ouviremos repetidas vezes: trabalha, serve, educa a tua alma e ama. Perdoa sempre. Busca realizar no outro tudo aquilo que tu gostarias que fizessem por ti. Se nós colocarmos isso como objetivo de vida, todas as vezes que perguntarmos em meus passos o que Jesus faria, todas as vezes que observarmos que estamos lutando para nos aproximar dele, sentiremos a sua presença perto de nós. Muita paz, meus irmãos. Obrigada. Querida Pera, você pode fazer a nossa oração final? Faço sim. Obrigada. Recordemos sempre que Jesus disse que quando pelo menos 2 estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente. Elevemos o nosso pensamento ao mais alto, unamo-nos em mente e em coração à figura do Mestre Divino, Jesus, aquele que veio para servir. Tomemos da sua mão, se ainda temos
o olhar muito pequeno para as coisas do mundo, peçamos a Ele que olhe além e nos apresente o que nós precisamos receber nesse momento, conhecer nesse momento. Confiemos na condução do Mestre Divino, porque Ele disse ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegará ao Pai senão por intermédio dele. Confiemos naquele que é o guia da humanidade e que pelos seus exemplos colocou em prática a lei divina. Permite, Mestre amado, que abramos o nosso coração e os nossos pensamentos, o mais íntimo da nossa alma, entregando a Ti as nossas inquietações. Compartilha conosco desse momento de reflexões interiores, que saibamos elaborar para nós mesmos essa proposta que nos foi oferecida pelo nosso irmão Santo Agostinho. Que buscando conhecer de nós aquilo que precisamos reformar, saibamos encontrar em Ti o referencial para essa obra que começa com nossas próprias mãos. Fortalece-nos na fé e na confiança para que sigamos os Teus passos, Senhor, e que um dia possamos também estar ao lado de Deus, assim como Tu estás, e possamos nos sentir filhos de Deus. Orienta-nos, conduz-nos, fortalece-nos, encoraja-nos para o trabalho de servir e amar, hoje e sempre. Que assim seja.